Obviamente que no Brasil, as atenções da semana se voltaram para mais desdobramentos do escândalo do Banco Master, né? Provavelmente a maior fraude bancária da história do Brasil. Só em devoluções que o Fundo Garantidor de Crédito vai começar a processar, aparentemente nos próximos dias, são 41 bilhões de reais. Mas há um escândalo maior do que o próprio caso Master no sentido de irregularidades do banco, mas sim a conexão espúria do banco com altas autoridades. A gente viu uma ação do Tribunal de Contas da União com o claro objetivo de reverter a intervenção do banco. A gente viu a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com um contrato de 130 milhões de reais para prestar serviços que ainda não foram esclarecidos. Não ficou claro que tipo de serviço foi prestado ali, segundo a Malu Gaspar lá do Globo. A gente viu e continua vendo um outro ministro que assumiu o caso, colocando o caso sob sigilo absoluto. Nessa semana, novas operações foram feitas, buscas e apreensões e prisões. E esse mesmo ministro, depois de ter dado um habeas corpus, logo após ter voado num jato privado com um advogado do banco, agora buscou impedir que a própria Polícia Federal analisasse as provas colhidas. E depois de uma comoção na imprensa, houve um recuo, possibilitando que a Procuradoria-Geral da República fizesse essa análise. Só que esse movimento, segundo vários advogados, pode gerar nulidade dessas provas por quebra da cadeia de custódia. Além disso, muitos investigadores colocaram a impossibilidade, talvez, de quebrar o sigilo desses telefones, porque como acabaria a bateria deles, e aí quando ele tem que ser reiniciado, é mais difícil fazer esse acesso. E aí vem a pergunta, por que o ministro impediria o acesso da polícia às provas? Por que esse mesmo ministro buscou fazer uma cariação entre Natal e Ano Novo? Inclusive com um texto, né, dos seus despachos, deixando muito claro uma visão favorável à defesa do banco, que o Banco Master, na verdade, teria sido aí vítima e não o responsável, né, por todas as irregularidades cometidas. Então, isso, como disse um colunista, um militantezinho de redação do UOL, pega muito mal para o Supremo. É mesmo? Será que pega mal? Aí uma outra colunista do jornal Metrópolis disse que há uma percepção que a corrupção tomou conta do Brasil. É mesmo, militante de redação? Quem é que imaginaria que anular os processos da Lava Jato, descondenar um sujeito que foi apontado pela PGR como líder, né, de tudo que aconteceu e colocar esse sujeito de volta na presidência? Quem imaginaria que isso produziria essa sensação de liberou geral no Brasil e esses escândalos em série, né? Temos o Banco Master, temos a revelação de que o filho do Lula está sendo investigado, tem conexão lá com o tal do careca do INSS, várias outras autoridades ligadas a essa fraude bilionária, esse roubo de aposentados no INSS, onde se levanta alguma investigação mínima. Você vê ali conexões profundas. Na própria imprensa saiu a conexão de um advogado da JBS com um familiar do ministro Toffoli na compra lá de alguns imóveis, depois que o ministro, um pouco antes, tinha dado decisões favoráveis a essa empresa. Então, a percepção é a percepção de colapso moral, colapso institucional, que é algo óbvio que aconteceria dado essa descondenação geral, essa verdadeira anistia para todos aqueles, né, pegos com a mão na botija na Lava Jato. Segundo um outro ministro do Supremo, a gente não pode esquecer, se não me engano, o próprio Fux, ele disse: não é que não aconteceram ilícitos, é que houve uma anulação formal do processo. Então, há uma percepção no Brasil de barco afundando a nível institucional. E é interessante perceber o nível de garantia, né, que a justiça dá para todo esse pessoal, enquanto, ao mesmo tempo, oferece uma perseguição brutal à direita, né? E a gente vê mais capítulos dessa perseguição na figura do próprio ex-presidente, que apresenta claramente um estado de saúde fragilizado, né? Já tem uma idade mais avançada
e mesmo assim, logo depois de fazer 4 cirurgias, é colocado de volta à prisão. E é óbvio que não faz sentido algum ele estar recluso em qualquer unidade prisional. Agora foi transferido para a chamada Papudinha, que é onde usualmente ficam presos policiais militares e outros agentes de polícia, né, para não, obviamente, ter contato com outros presos, numa sala que aparentemente é melhor do que onde o presidente estava lá na Polícia Federal de Brasília, mas novamente é um absurdo. Todo esse processo é absurdo, não dá para se aceitar isso como uma concessão do sistema. Quando você tem um processo marcado por perseguição, né? Você não tem direito de defesa, você já tem, antes do próprio processo começar, o resultado praticamente estabelecido, você tem a criação de um golpe de Estado impossível, de crimes impossíveis, né? Não podemos esquecer que o próprio Bolsonaro foi condenado por depredação de patrimônio público, sendo que ele estava na Flórida, nem estava em Brasília quando isso aconteceu. Como é que você pode afirmar que ele tentou um golpe de Estado porque aquelas invasões, aquela manifestação que saiu do controle e descambou para as invasões iria atrair os militares, daí então eles iriam assumir o poder? Se um pouco antes de sair da presidência o próprio presidente passou aí o comando das Forças Armadas para as pessoas indicadas pelo seu opositor, pelo Lula, né? Então todo esse processo demonstra uma inversão completa da justiça. Enquanto a justiça tem uma postura até protetiva, né, de proteção contra piores bandidos da República, ao mesmo tempo há uma dureza completa, há uma perseguição implacável contra o grupo político que resolveu se colocar manifestamente, né, contrário a tudo isso que aconteceu no Brasil e foi revelado pela Lava Jato. Então, basicamente, o que a gente está vendo é a consolidação da blindagem do sistema e agora parte da imprensa aparentemente acorda e diz, nossa, por que está acontecendo isso? Né? Há uma concentração de poder, há uma proteção desses esquemas todos. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Em paralelo, a gente tem no mundo uma série de desdobramentos, mais notadamente no Irã. O Irã, que faz parte desse eixo de oposição ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos, China, Rússia, Irã, na América Latina, Venezuela, Cuba. Venezuela, o regime foi decapitado, né, no sentido de extração lá do Maduro, que responde em Nova York pelos crimes cometidos, principalmente pela sua participação na proteção de todo o esquema de narcotráfico que passa pela Venezuela, além de outras coisas. Mas no Irã, o que a gente tem é uma espécie de passos iniciais de colapso do regime, com uma repressão brutal. O que a gente está vendo é um crime contra a humanidade. O regime dos ayatollahs está assassinando milhares de manifestantes nas ruas. O Irã hoje é um estado completamente falido, há uma hiperinflação, as pessoas não conseguem mais acesso à comida, nem mesmo acesso à água, há uma crise hídrica no país. Muito disso é derivado da postura de Trump de colocar pressão total em cima do Irã, não só através daqueles ataques que impediram, né, o Irã de alcançar a capacidade nuclear, mas através de sanções econômicas muito pesadas. Não podemos esquecer que foi Obama, né, o extremista de esquerda que chegou à presidência aqui, o pior presidente americano da história, o primeiro presidente anti-americano da história, que fez o tal acordo nuclear, que basicamente garantia que em algum tempo o Irã teria uma bomba, e ao mesmo tempo chegou a dar 15 bilhões de dólares em cash para o regime, que é o maior promotor de terrorismo do mundo, né? E agora Trump adota uma postura completamente diferente, o regime está em frangalhos, mas infelizmente nós já tivemos no passado outras situações em que o povo iraniano foi às ruas e também foi esmagado. Hoje parece que o regime está numa situação pior, mas mesmo assim eles garantem o controle sobre o aparato todo de repressão, e essa repressão está sendo brutal, né? E aí a gente percebe o tamanho do problema que nós temos no Brasil quando o regime brasileiro, liderado pelo descondenado, se associa à Venezuela. Não podemos esquecer o Lula colocando o tapete vermelho para o Maduro quando voltou ao palácio, como um dos primeiros eventos da política externa dele, e tem uma ligação com o Irã, ao ponto do Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, ter ido até Teherã para prestar, né, algum tipo de apoio a
tomada do poder por um novo presidente, né? Se é que a gente pode chamar presidente um regime desse tipo, né? Na verdade, um novo ditador. E ele foi ali, então, oferecer o apoio, né? Demonstrar o prestígio que tinha pelo regime ao lado de outros líderes terroristas. E essa semana, o Itamaraty dá uma notinha vergonhosa em que diz que acompanha com preocupação o que está acontecendo. Nenhuma vírgula de condenação ao assassinato em massa da população iraniana, né? Então isso é simplesmente inaceitável. A gente precisa denunciar isso sempre. E aí a gente vê o nível de hipocrisia da esquerda, que condena Israel numa guerra que foi iniciada pelo terrorismo do Hamas, alimentada pelo Irã. Aí o governo brasileiro, a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, inclusive a esquerda americana, condena Israel, defende o Hamas, acusa Israel de genocídio, quando na verdade é uma situação de guerra, de defesa do país, enquanto se cala completamente, dá um apoio implícito, na melhor das hipóteses, fala algumas palavras mais leves, contra um regime que efetivamente está assassinando a sua própria população. E esse é o pessoal que no Brasil diz que defende a democracia, que é contra qualquer tipo de golpe, enquanto promove sistematicamente a defesa de ditaduras pelo mundo e a defesa até mesmo a passividade diante de crimes seríssimos, gravíssimos contra a humanidade, né? Eis a esquerda, é isso que nós estamos enfrentando. Agora, além da dimensão da tragédia humana disso que está acontecendo, uma eventual queda do regime iraniano seria um golpe brutal contra esse eixo do mal, né? Porque o Irã é um dos principais fornecedores de petróleo para a China, inclusive tem uma proximidade geográfica, e é um dos principais aliados desse eixo do mal do mundo, né? E seria uma vitória acachapante de Trump. Durante as semanas chegou a chegar muito perto de um novo ataque americano contra o Irã, mas esse ataque foi cancelado pela percepção de que o ataque por si só não geraria a queda do regime. Então os americanos estão buscando, de alguma forma, agir no Irã, mas não de uma maneira que deixe o regime fortalecido, né, unindo parte do país contra uma agressão externa. Mas essa é uma situação que continua fluida e há sim a possibilidade do regime cair, apesar de ser difícil. O que há certeza é que nós já presenciamos milhares de assassinatos por conta desse regime brutal e, infelizmente, a esquerda global segue apoiando o Irã, né, demonstrando o seu caráter hoje anti-americano e alinhado às piores ditaduras do planeta.